Rios de água da vida. O rio da água da vida começa a fluir em Gênesis 2:10, no Jardim do Éden, e é visto novamente em Apocalipse 22:1, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. Portanto, podemos dizer que esse rio atravessa toda a Bíblia. Em outras palavras, podemos dizer que o homem criado precisa de água. E Deus, ao supri-lo com água em tipologia, está suprindo com seu Espírito. Para que o homem receba Deus como vida, desfrute as suas riquezas, sacie sua sede, tenha refrigério, cresça e regozije-se, tudo depende desse rio. No Jardim do Éden, a vida vegetal era abundante e crescia devido à presença desse rio da água da vida. No meio do jardim estava a árvore da vida para que Adão escolhesse dela comer. Porém Adão pecou. E por isso não mais lhe foi permitido comer dessa árvore, tendo o Senhor Deus fechado o caminho de acesso a ela, colocando ali querubins e uma espada refulgente. A espada refulgente refere-se à justiça, o fogo à santidade e os querubins referem-se à glória de Deus. Esses três itens guardam o caminho para a árvore da vida, o que quer dizer que se nós quisermos ter contato com essa árvore, precisamos satisfazer as três exigências ou esses três requisitos inerentes a eles. Mas, aleluia, para isso o Senhor Jesus habitou entre os homens e ao morrer na cruz ele se tornou para nós justiça e santificação da parte de Deus. Assim, quando aceitamos, somos justificados e santificados. Então, o Senhor Jesus passou a habitar em nós. Desse modo, temos como expressar a glória de Deus e somos conformados à imagem de Cristo. Por expressarmos a glória de Deus, podemos hoje entrar no Jardim do Éden e comer da árvore da vida. Aleluia! Em Gênesis 2:10, o rio que saía do Jardim do Éden para regar o jardim repartia-se em 4 braços. O primeiro braço chama-se Pison e atravessa o deserto da Arábia, rodeia a terra de Havilá, onde há ouro, bidélio e pedra de ônix, os quais representam o próprio Deus triuno fluindo até nós por causa do seu amor. O bidélio em Gênesis 2 é uma espécie de pérola vegetal, produzida pelo endurecimento da resina de um arbusto aromático. Como ainda não havia o pecado, não havia a necessidade do sacrifício de Cristo para a nossa redenção. Por isso estava presente ali a pérola vegetal, o bidélio. Contudo, em Apocalipse capítulo 21, porque o pecado já entrara na humanidade, o bidélio é substituído pela pérola de origem animal, a qual resulta de um ferimento produzido por um grão de areia no interior da ostra. Essa pérola representa o Senhor Jesus ferido na cruz por nossos pecados. O significado da terra de Havilá é a que faz crescer, e Pison significa fluir de graça. Portanto, por onde quer que esse rio passe, há crescimento de vida. O segundo braço chama-se Gion e é o que circunda a terra de Cuxi junto ao Egito. O Egito tipifica o sustento, a sobrevivência do homem, preocupação que este passou a ter após a queda. Mas Deus quer trazer esse homem de volta, Deus quer trazer esse homem de volta, alcançando Cuxi, Egito, com esse braço de rio. O terceiro braço é o tigre que corre pelo oriente da Assíria. Assíria. Assíria tipifica o mundo do pecado. Havia na Assíria uma cidade chamada Nínive, cujo pecado provocou a ira de Deus.
O profeta Jonas foi então chamado por Deus para profetizar a esse povo e levá-lo ao arrependimento. Por conhecer a misericórdia e o amor de Deus e sabendo que há um sinal de arrependimento do povo, Deus não destruiria a cidade, Jonas então fugiu desse encargo, tomando o rumo oposto ao determinado pelo Senhor. Por isso, depois de ficar 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, Jonas, ao ser vomitado na terra, tomou o rumo de Nínive. Profetizou aos ninivitas que eles precisavam arrepender-se, senão Deus iria destruir a cidade deles. Todos se arrependeram, todos, desde o rei até o menor dos súditos, e por ordem do rei cobriram-se com panos de saco, inclusive os animais. Jonas ficou triste, pois não queria que a misericórdia de Deus se estendesse à nação inimiga. No entanto, o fluir do rio Tigre alcançou os ninivitas para conduzi-los também à Nova Jerusalém. O quarto braço é o rio Eufrates, que banha a terra dos caldeus, onde se localiza a Babilônia. A Caldeia era uma terra de ídolos, e ali habitava Abraão quando foi chamado por Deus da cidade de Ur. A Babilônia tipifica a religião, e o fluir do rio Eufrates alcançou pela misericórdia de Deus as pessoas que estavam no mundo religioso, achegando-as a ele. Em toda a história do Antigo Testamento, 3 foram os grandes países que usurparam o povo de Deus: a Babilônia de Nabucodonosor, a Assíria e o Egito. Deus fez com que o rio da água da vida fluísse para essas regiões, a fim de trazer de volta para si esses povos, libertando-os do jugo do sustento, do pecado e da religião. Todos nós, para sermos salvos e trazidos de volta para Deus, precisamos de vida, e esta tem de proceder do Espírito de Deus. Por isso, o Evangelho de João diz: o Espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Por essa razão, precisamos do Espírito, que habita em nosso espírito e é tipificado pelo rio da água da vida. Por meio da água, o Espírito, a nossa vida cresce. Em Ezequiel 47 vemos o rio que saía do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar, e eis que corriam as águas do lado direito. Além do rio havia também um homem tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu 1000 côvados e fez o profeta passar pelas águas, as águas que lhe davam até os tornozelos. Como o volume da água era ainda pequeno, o profeta conseguia caminhar nela sem muita dificuldade. Em outras palavras, quando o fluir do Espírito, tipificado pela água, ainda não é muito volumoso em vida do homem, isto é, chega apenas até os tornozelos, ele não é muito restringido na sua liberdade, e sua alma é livre para agir segundo o seu conceito natural. No versículo 4, após nova medição, o nível das águas chegou à altura dos joelhos, e por isso a dificuldade do homem se locomover já era maior, o que significa que o Espírito, a água da vida, já alcançou um nível razoável de ação sobre a vida dele. Após outra medição, o nível das águas aumentou, atingindo os lombos, e por fim elas cresceram a ponto de se tornarem um rio que só se podia atravessar a nado. Em nossa vida de comunhão com o Senhor, à medida que o nível das águas vai subindo, os movimentos vão se tornando cada vez mais difíceis, de tal forma que as águas é que nos levam,
e nossa força natural já não tem mais domínio sobre nossas atitudes. De forma prática, podemos dizer que, a essa altura, nossa força natural está totalmente inutilizada e nós somente podemos andar de acordo com o Espírito. O versículo 8 diz que esse rio não parava de fluir e que, por onde quer que passasse, tudo viveria. Tudo viveria, que maravilha! Tornando saudáveis até mesmo as águas do Mar Morto, ao receber dele as águas. De igual modo, nós, cristãos, hoje, podemos viver e crescer segundo o suprimento desse rio, o Espírito. O livro de Jeremias, no capítulo 17, versículos 7 e 8, diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Porque as folhas dessa árvore continuam verdes? Porque, mesmo quando vem o calor, elas continuam verdes. Porque a árvore está plantada junto às águas e estende as raízes para o ribeiro, recebendo incessantemente o suprimento de água, para que suas folhas se mantenham sempre verdes. E assim mesmo no ano da sequidão, ela não se perturba e continua dando frutos. Isso se refere à nossa vida da igreja. Se quisermos dar frutos de vida, precisamos de vida. Precisamos estar ligados a essas águas. Essas águas referem-se ao Espírito. Se permanecermos no Espírito, então não só estaremos verdes o ano todo, como também daremos frutos continuamente, independente das circunstâncias que nos cercam. Somente quem vive no Espírito pode dar fruto de vida. Em Apocalipse 14 vimos os 144.000 redimidos dentre os homens. São os seguidores do Cordeiro, que se tornaram primícias para Deus e para o Cordeiro. As primícias aqui referem-se aos primeiros frutos que amadurecem em uma plantação. E o Senhor é aquele que semeia. Quando a semente é semeada, como ela cresce? Basicamente, ela precisa de água, e a água representa o Espírito. Se permanecemos no Espírito, temos como crescer. Assim como a vida vegetal cresce suprida pela água que provém do solo, o solo demasiadamente arenoso não é bom porque não consegue reter a água. Um solo pedregoso também não é bom, mas o solo com uma grande porcentagem de argila consegue reter a água. Portanto, é um bom solo, e quando a semente cai nele, certamente brotará e crescerá. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, deixa clara essa questão da semeadura por meio da parábola do semeador. Em Mateus, capítulo 13, versículo 19, o Senhor explica aos discípulos as palavras do versículo 4, quando falou sobre o primeiro tipo de solo onde semeou, o qual fica à beira do caminho. Por estar à beira do caminho, era um solo muito pisado, e por isso se tornou compacto, duro. Por essa razão, não conseguiu reter as sementes que nele caíram, e vindo as aves as comeram. Nós somos feitos de barro, portanto, somos esse solo onde o Senhor semeia a sua palavra para que sua vida cresça em nós. Contudo, por não acolhermos, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em nosso coração. O segundo tipo de solo é rochoso. Esse solo tem pouca terra e, consequentemente, pouca água. Ao cair nesse solo, a semente busca pela água. Ela brota rápido, tentando compensar a escassez de água com a umidade do ar, buscando a sobrevivência. No entanto,
Por brotar rápido, a sua raiz não se aprofunda, e quando vem o sol, logo seca. Provavelmente todos nós somos como essa terra cheia de pedras. Para com Deus somos muito endurecidos, e quando somos colocados na igreja, por causa do nosso coração duro, ela sofre dano. A nossa primeira atitude seria a de excluir da igreja as pessoas de coração duro, como se pudéssemos tirar as pedras do terreno rochoso onde caiu a semente. No entanto, não é essa a solução de Deus. A solução de Deus? Bom, o próprio Deus nos dá a resposta em Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27, que diz: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andais nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Deus colocou dentro de nós um espírito novo para nos dar um coração novo. A questão não é tirar as pedras, não. A questão é levar o coração de pedra a tocar no espírito, pois assim o coração de pedra se torna um coração de carne. É somente dessa forma que o nosso coração amolece. Portanto, com relação ao segundo tipo de solo, nossa necessidade hoje é buscar permanecer mais no Espírito, beber mais da água da vida, a fim de que o coração de pedra se torne um coração de carne, para que a planta aprofunde suas raízes e possa crescer. Isso nos mostra, na vida prática da igreja, o que significa. Significa que ao ouvirmos a palavra do Senhor, ela deve aprofundar-se em nosso coração. Quando vierem as tribulações, não nos escandalizaremos. Antes, perseveraremos em buscar ao Senhor. O terceiro tipo de solo, bem, esse é um solo muito bom, pois é um solo que tem água. Ao cair ali, a semente germina e começa a crescer. Porém encontra espinhos que a sufocam, impedindo o seu crescimento. Portanto, é necessário retirar os espinhos. Que espinhos são esses? O próprio Senhor Jesus disse que os espinhos se referem aos cuidados do mundo e à sedução das riquezas. Os cuidados do mundo fazem com que o homem volte-se para a mente, impossibilitam a esse homem que cresça em vida. A sedução das riquezas toca na nossa emoção e diz respeito ao prazer da alma. Há irmãos nos quais a vida não cresce. Eles já possuem uma terra que tem água, o coração de pedra já foi amolecido, a semente já brotou, cresceu, mas a certa altura ficou sufocada. Isso indica que foram impedidos de crescer por não negarem a sua vida da alma. Por isso é necessário negar a nós mesmos. Devemos seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. E qual é a condição para seguirmos o Cordeiro? O próprio Senhor Jesus nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Essa é a condição que o Senhor colocou para quem quiser seguir o Cordeiro, negar-se a si mesmo. Negar a si mesmo é negar o nosso ego, o qual se refere às nossas opiniões, a algo que é próprio da nossa vida da alma. E o Senhor ainda acrescenta, tome a sua cruz e siga-me. Se quisermos socorrer nossa vida da alma hoje, não poderemos obter a salvação completa. Não podemos. Essa salvação completa inclui a salvação da nossa alma. Porém, se perdermos hoje a vida da alma, ganharemos a salvação da nossa alma. Qual é o problema ao vivermos na vida da igreja? Viver na nossa vida da alma. Voltando à parábola do semeador quanto ao solo, não temos problemas, pois já temos o Espírito abundante.
Porém, ao crescer, caímos na mente, atribulados com as preocupações do mundo, fascinados pelas suas riquezas. Tudo isso nos sufoca e a vida não tem como crescer. Essa é a história do semeador. A semente plantada precisa crescer. Para isso precisa de água, do Espírito, porque esse Espírito nos dá vida e somente no Espírito a vida pode crescer. O Senhor conhece a nossa dificuldade. Por isso, ao falar-nos sobre tomar a cruz, é como se dissesse: quem quiser me seguir, resolva primeiro essa questão da alma. Não fique preso aos cuidados do mundo, à sedução das riquezas. Coloque sua alma sob o controle do seu espírito. A Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 6, nos diz que se você colocar a mente no espírito, terá vida. A mente é a parte líder da alma. É a parte líder da alma. Se a colocarmos no espírito, vamos ganhar vida e paz. Se a mente se inclinar para a carne, entretanto, isso dará para a morte. Mas o Senhor já nos salvou da carne, e por conhecermos as coisas terríveis do pecado da carne, evitamos inclinar-nos para a carne. Mesmo que pequemos esporadicamente, temos a sensibilidade de imediatamente confessarmos o nosso pecado, e o sangue do Senhor então pode nos purificar de todos eles. Aleluia! Se somos os que se apartam do mundo, dificilmente cairemos na carne. Embora seja perigoso afirmar isso, pois a tentação do mundo é muito grande. Não queremos cair na Síria, o mundo do pecado, e sim voltar para a terra prometida, a boa terra de Canaã, e assim ficar apartados do pecado. Por isso, cabe aqui insistir. Não caia na sua mente, na sua vida da alma, nas suas opiniões. A Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículo 20, diz que temos um precursor, Jesus Cristo. O Senhor Jesus, por nossa causa, entrou além do véu, que é o Santo dos Santos. O Santo dos Santos tipifica o nosso espírito humano. O santo lugar tipifica a nossa alma e o átrio exterior o nosso corpo. Enquanto servimos no santo lugar, nossa mente não deve ser colocada nas coisas do átrio exterior, não. Os sacerdotes do Antigo Testamento que ministravam no santo lugar cuidavam do candelabro, dos pães da proposição e do altar de incenso. Suponhamos que eles, enquanto serviam, estivessem preocupados com a carne que estava sendo preparada para a refeição. A mente deles voltaria imediatamente para a carne, literalmente ou não, o que daria para a morte. Romanos 8:6. E o resultado seria um serviço inadequado a Deus. A mente deve ser colocada no Espírito, e o Espírito é o Santo dos Santos. É aí que ganhamos a vida do Espírito de Deus. Não se entregue à ansiedade por causa do dinheiro. Não fique ansioso por coisas deste mundo, nem com a sedução das riquezas. É necessário tirar esses espinhos, negar a vida da alma. O Senhor Jesus, como nosso precursor, já entrou além do véu. E por isso nós agora podemos entrar também. Para dali não mais sair. Precisamos lançar a nossa âncora além do véu e lá permanecer. Dessa forma seremos abençoados. No quarto tipo de solo, a boa terra. Que é a boa terra? Conforme foi dito anteriormente, terra boa é a que possui grande porcentagem de argila. É um solo capaz de reter água. Quando a semente cai nesse solo, há abundância de água para supri-la. Assim ela cresce, e o produto final dessa boa terra é frutificar a 100, a 60 e a 30 por um. A vida de uma planta precisa de água para crescer e frutificar. Precisa. Da mesma forma, a vida de Deus em nós precisa do Espírito para crescer, pois somente o Espírito é que dá vida.
Pela graça do Senhor, o rio da água da vida está fluindo e já passou por todas as regiões. E quando ele vem, vem o fluir do Espírito que nos salva do mundo, do sustento, do pecado e da religião. Todos devemos voltar para o rio principal, o rio Pison, porque ali estão os elementos divinos do Pai, do Filho e do Espírito. Pois quando esse rio flui, produz ouro, bidélio e pedra de ônix, e assim vai fluindo até a Nova Jerusalém. Apocalipse 22:1 mostra-nos o rio da água da vida, que flui do trono de Deus e do Cordeiro. De uma e outra margem do rio está a árvore da vida. Portanto, para a árvore da vida crescer e dar frutos, ela precisa do rio da água da vida. Por essa razão, ela nunca se aparta desse rio. Consequentemente, se a árvore da vida precisa do rio da água da vida para o seu suprimento, também nós, para o nosso crescimento de vida, precisamos do rio da água da vida, que é o Espírito, o terceiro da Trindade. Se não lermos o livro de Apocalipse no Espírito, vamos achar nele muitas coisas estranhas, bem como muitas interpretações diferentes. Porém, se buscarmos lê-lo no Espírito, haverá somente uma interpretação. Logo no início do livro de Apocalipse, o Senhor quer introduzir-nos no Espírito. Quando João refere a bênção da parte do Deus triuno às 7 igrejas da Ásia, a ordem das pessoas da Trindade é então invertida, isto é, da parte do Pai, da parte do Espírito e da parte do Filho, e não da parte do Pai, do Filho e do Espírito. Com isso, Deus quis mostrar que, na era do Apocalipse, o Espírito ocupa um lugar muito importante. Esse Espírito se tornou os 7 Espíritos que se acham diante do trono de Deus. É o Espírito 7 vezes intensificado. Também o Espírito em João 7,39. Enfim, é o Espírito todo inclusivo. Ele engloba todos os aspectos do Espírito, desde o Espírito de Deus, em Gênesis 1:2, o Espírito de Jeová. Juízes capítulo 3, versículo 10, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. O Espírito Santo, Lucas capítulo 1, versículo 35, o Espírito de Jesus, Atos capítulo 16, versículo 7, o Espírito de Cristo, Romanos 8, 9 a 11, e o Espírito de Jesus Cristo em Filipenses 1:19. Quando Jesus estava na terra, o Espírito ainda não era. Porém, após a sua morte, ressurreição e glorificação, ele tornou-se o Espírito. João capítulo 7, versículo 39 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Então hoje, quando cremos no Senhor Jesus, do nosso interior fluem rios de água viva abundante. João 7,38. Que maravilha! Como descrito em Ezequiel 47, o volume desse rio cresceu de tal maneira que ficamos totalmente imersos em suas águas, isto é, imersos no Espírito. Esse é o Espírito. Apocalipse seria um livro totalmente sem significado se não fossem as 4 visões que João teve no Espírito. A primeira grande visão foi no capítulo 1, versículo 10, quando ele viu os 7 candelabros de ouro e o Filho do Homem que andava entre os candelabros. Na segunda visão, no capítulo 4, versículo 2, ele viu um trono no céu, que significa a administração de Deus, o seu julgamento sobre a terra. Na terceira visão, ele viu a grande Babilônia, capítulo 17, versículos 3 a 5. E na quarta e última visão, a nova Jerusalém descendo do céu, capítulo 21, versículos 9 e 10. Tudo isso porque João estava no Espírito. Eis a razão pela qual o livro de Apocalipse deve ser lido no Espírito. É importante observar que no final de cada uma das cartas às 7 igrejas há um versículo que diz
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui o Filho do Homem é o Espírito, e chama os vencedores das igrejas. Esses vencedores são pessoas cheias do Espírito. O capítulo 7 de Apocalipse refere-se à grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estava em pé diante do Cordeiro, vestida de vestiduras brancas. Versículos 9, 13 e 14. Esses, cujas vestiduras brancas foram lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro, são os vencedores. As vestes representam seus atos de justiça. Tinham um procedimento aprovado por Deus. Não só a noiva no futuro terá essa veste, como também nós, como vencedores. De Gênesis até Apocalipse, vemos o rio da água da vida, que está fluindo em nosso ser, trabalhando para nos purificar por meio da lavagem da água pela palavra, como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 26, para limpar-nos de toda impureza e de todas as rugas e máculas. Por isso, na vida da igreja, precisamos viver no Espírito. A igreja em Filadélfia foi uma igreja vitoriosa porque praticava duas coisas importantes: invocava o nome do Senhor e guardava a sua palavra. Invocar o nome do Senhor leva-nos a estar no Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 3 diz que ninguém poderá dizer que Jesus é o Senhor se não estiver no Espírito. Onde está o Espírito Santo? Nós que invocamos o Senhor vivemos no Espírito. Somos também os que guardam as suas palavras, porque o próprio Senhor disse: as minhas palavras são Espírito e são vida. João capítulo 6, versículo 63. Efésios 6 diz que temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando oramos, usamos a palavra de Deus. Quando lemos a Bíblia, usamos a oração. Todas essas práticas juntas levam-nos a exercitar, a praticar o viver no Espírito. E por fim, Apocalipse 22, 17 diz: aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida.